TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos dando início ao programa Educação e Trabalho. Sou o professor Tauser Fonteles e o tema de hoje, a capacitação profissional e as políticas públicas. Quais as políticas públicas que estão atingindo, estão gerando emprego, estão gerando capacitação profissional? Para debatermos hoje esse tema, temos aqui o deputado federal Ariosto Holanda. E o professor universitário, secretário da City Nova, professor Cláudio Ricardo. Meus amigos, diante dessa crise, desse cenário que estamos, como é que estão as políticas públicas no âmbito federal e municipal, né, Cláudio, para a capacitação profissional? Você pergunta como estão, eu digo, não estão, porque eu não vejo com clareza essas políticas, né? Eu acho que está havendo até um retrocesso, por exemplo, quando acaba com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Ciência e Tecnologia foi extinto, foi fundido no Ministério das Comunicações. A própria secretaria que cuidava da capacitação tecnológica da população foi extinta. Então, hoje eu vejo com muita preocupação, Paulo, as políticas públicas, né? Principalmente quando nós temos diante um cenário de pessoas que não entram no mercado de trabalho por falta de conhecimento. Todo dia está cada vez mais a indústria, o setor produtivo exigindo mais conhecimento do trabalhador. E eu vejo a escola distante, a universidade distante, e não vejo com clareza qual é a política pública voltada para capacitar aqueles que não têm mais tempo de ir para a escola. Essa população é uma população muito grande. Se não me falha a memória, o Brasil hoje tem 50 milhões de analfabetos funcionais, pessoas que não entram nesse novo mercado. Desses 50 milhões, o Nordeste está com 25 milhões, o Ceará deve ter uns 3 a 3 milhões e meio, Fortaleza, pelos meus cálculos, deve chegar a 1 milhão de analfabetos funcionais. Então, há congência de definir políticas públicas. Eu confesso que eu estou com uma esperança muito grande quando eu vejo o Cláudio Ricardo, que é um professor, foi reitor do Instituto Federal, está à frente de um instituto que pode fazer propostas importantes. O importante é a sensibilizar o prefeito para que tenha essa visão que eu considero da mais alta importância hoje, de encontrar mecanismos de capacitar a população para o trabalho. Bom, você perguntou como é que andam as políticas no âmbito federal e municipal, né? No âmbito federal, eu confesso que houve uma certa frustração com os programas de educação profissional em massa para a população, né? Nós tivemos uma grande redução de recursos dentro do Pronatec. O Pronatec foi um programa, um grande bolsão de educação profissional instalado no governo anterior e que não teve continuidade, né? Os recursos minguaram de forma muito drástica. Vale ressaltar a mão do deputado Ariosto Holanda nesse projeto, né? Exatamente. Para que você tenha uma ideia, em Fortaleza, nós lá em 2013, via Pronatec, nós conseguimos capacitar 10 mil pessoas. E hoje, menos de 500 pessoas são atingidas por esse programa na cidade. Então, foi uma grande frustração. Ademais, você tem uma rede federal hoje com quase 600 campi no país inteiro, que não está sendo bem utilizada nessa extensão para a população, como colocou o Ariosto, sobretudo aqueles jovens adultos de 15 até os 19 anos que estão fora da escola, que não tem mais tempo de ir para a escola. E a educação profissional, ela é um grande mitigador das questões do trabalho, não é? Porque se você não está no mercado, mas tem a possibilidade de fazer uma capacitação, na hora que a economia voltar a aquecer, você está instrumentalizado, né, para assumir um posto de trabalho. Portanto, é preciso retomar esses programas de qualificação da população, de capacitação profissional. No âmbito do município, nós estamos fazendo um esforço muito grande para ampliar essas oportunidades. O prefeito tem uma ampla consciência de que Fortaleza é uma cidade de serviços, portanto, serviço pressupõe mão de obra qualificada, não é? Fortaleza também é uma cidade de jovens
que são os mais atingidos na questão do desemprego, de modo que nós vamos fazer um esforço grande, de forma intersetorial, convocando várias secretarias, sob a coordenação da Citinova, para que a gente possa ampliar as oportunidades de qualificação profissional no município. Realmente me preocupa quando o deputado coloca que o Ministério foi juntado, foi extinto, né? Enquanto outros países cresceram pela tecnologia, cresceram pela educação. O Japão saiu, né, da Segunda Guerra, investindo na educação, investindo em tecnologia, capital intelectual, Coreia. Alemanha. O Brasil é um retrocesso? Está sendo um retrocesso. Eu queria só pegar uma carona. Eu apostei muito e aposto ainda que quem pode fazer uma revolução educacional e de capacitação nesse país são os institutos federais. Eles estão presentes em quase 600 municípios. Aqui no Ceará, se eu não me falo a memória, 29 municípios, né? Vamos para 30 30 municípios. Então, é uma instituição séria, com professores competentes, que pode levar conhecimento para a população. Então, o que me preocupa muito, isso eu queria que ficasse bem na mente dos ouvintes, é porque nós estamos no mundo das revoluções científicas, né? Eu cito até como exemplo, minha vida profissional foi sempre como engenheiro, trabalhando em manutenção de equipamentos. E semana passada eu reuni com o ex-pessoal do Nutec, eu dizia, pessoal, aquela manutenção que a gente fazia ainda faz hoje, ele disse, o mais antigo dele disse, hoje não tem a menor possibilidade de fazer. Hoje tudo é feito pela internet. Se você vai mexer no equipamento, você tem que identificar a placa que tem defeito. Essa placa que tem defeito, eles mandam a placa, você não mexe nos equipamentos. E quando você coloca a placa, Cláudio, a empresa tem que dizer um código para que a placa seja, vamos dizer, aberta para ligar. Então, é totalmente diferente. Quando se coloca que hoje nós estamos com esse desemprego de 12 milhões, se eu não me engano, é preciso destacar uma coisa. O grande emprego na era Lula se deu naquela população de até 2 salários mínimos. Era o trabalhador mais braçal, predominava mais a força física. Esse trabalhador está sendo substituído por máquinas. Você chega em cada setor desses, em cada supermercado desse. Eu fui no supermercado, antigamente eu pagava o estacionamento, uma mocinha que recebia o dinheiro. Hoje é uma máquina. E por aí vai. Então as máquinas estão substituindo, não que isso, o que nós não estamos preparando é o homem para esse novo mercado. Então as escolas estão defasadas, nós não temos vamos dizer, um programa claro, bem definido sobre a qualificação profissional desse trabalhador. Nós não temos um diagnóstico qual é a área de serviços que nós precisamos aqui no Ceará ser fortalecida. Por isso que no meu tempo eu sempre identifiquei como um caminho importante o CVT, os Centros Vocacionais Tecnológicos, que era uma maneira rápida de capacitar aquelas pessoas que não têm tempo de ir para a escola. Fortaleza, Cláudio, no meu entender, fica aqui a minha proposta até para o seu prefeito, que no mínimo, na periferia, nas regionais, devia ter no mínimo 10 CVTs. E ao lado do CVT, um APL, um arranjo produtivo local, até para induzir aquela população a ter uma atividade produtiva. Por aí a coisa começa a andar. Do contrário, quem vai predominar aqui é o comércio da droga, e vai faltar cadeia se não estiver faltando. E seria a educação profissional realmente a solução para o desemprego? Olha, Tausa, mundo afora, a educação profissional é um grande mitigador das questões do desemprego. E, via de regra, aqueles países que alcançaram um rápido desenvolvimento o fizeram investindo fortemente na elevação de escolaridade e na educação profissional. Você tem vários exemplos no mundo. Na Itália, o norte e nordeste da Itália se desenvolveu naquela época, no pós-guerra, graças a programas massivos de qualificação profissional. A própria Irlanda, para pegar um exemplo ali do Reino Unido, era um país pobre que investiu fortemente na educação profissional, na área tecnológica, procurou se modernizar tecnologicamente, e hoje é uma das economias fortes lá daquela região. A própria Coreia, que é um exemplo muito festejado, né, teve um forte
forte investimento na área de educação básica, mas também já a partir do ensino médio, os jovens já começam a se definir do ponto de vista de formação profissional, né? Porque a educação profissional tem esse condão, né, de imediatamente poder proporcionar à pessoa a entrada, o ingresso no mundo do trabalho. É um grande passaporte para o mundo do trabalho. Sobretudo no mundo de hoje, onde as tecnologias mudam com muita velocidade, é preciso que as pessoas estejam o tempo todo atualizadas, não é num processo de educação permanente, e a educação profissional é, sem dúvida nenhuma, um caminho, sobretudo para o jovem, para se manter up-to-date, né, se manter atualizado nesse mercado que muda com muita frequência. Profissões que hoje a gente nem imagina vão preponderar daqui a 2, 3 anos. É aquela história, né? O Ariosto colocava que muitos empregos estão sendo substituídos por máquinas. Isso é verdade, né? Sobretudo hoje, quando as máquinas se comunicam umas com as outras, né? Via internet, muitos empregos nessa área vão desaparecer, mas outros vão surgir, novas profissões vão surgir, e é preciso preparar as pessoas para isso. Agora me fez lembrar, Claudio, que eu tenho um colega, ele disse que veio dos Estados Unidos, comprou um aspirador automático, ele joga dentro de casa, ele sai rodando a casa todinha aspirando. Eu digo, você acabou de tirar um emprego de uma diarista, né? É o que está rodando aí sem essa tecnologia, mas acredita-se realmente que a tecnologia gera desemprego? Eu tenho uma crença que diz o seguinte: esse computador que você colocou, esse equipamento, ele foi desenvolvido por uma mente intelectual, ele é feita a manutenção por uma mente intelectual, ou seja, o que eu penso que está acontecendo é a mudança do profissional braçal para o profissional intelectual, tendo como base a educação, tanto a educação básica, que não tem ciência sem educação básica, as linguagens, né, professor, e as ciências, né, e a educação profissional. Então, é isso que... o perfil é esse mesmo? O que eu vejo é o seguinte: ninguém está preparando essa população para ocupar o espaço que vamos dizer, o setor produtivo está exigindo de mão de obra. Isso, para mim, é o problema mais sério. Mas mais sério do que isso, se chama uma coisa: escola. A escola é professor, o resto é acessório. Eu não vejo nenhum programa, Cláudio, voltado para capacitar o professor para essa nova visão de mundo. Eu costumo dizer, tal, o seguinte, por exemplo, eu sou fã da micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa, ela emprega, ela distribui renda, mas a micro e pequena empresa, para sobreviver, ela precisa de 4 assistências. Assistência vamos dizer, de gestão, que o Sebrae faz muito bem, a nota 10. Assistência de financiamento, os bancos estão financiando as micro e pequenas empresas. Assistência de mercado, aí onde eu acho que o governo devia criar espaço de mercado. O que é que o governo compra que pode ser feito pela micro e pequena empresa? Quando eu fui secretário de Indústria e Comércio na época do TASS, ele autorizou a fazer isso. Nós fazíamos carteiras escolares, mobiliário escolar, produtos de limpeza, tudo que o governo comprava a gente fazia. Eu acho que a prefeitura podia criar um caminho também de produtos ou serviços que pode ser feito pela micro e pequena empresa. Mas a quarta perna que ninguém está vendo, essa é a mais importante, é da tecnologia, que leva à inovação. Então, muitas micro e pequenas empresas estão nascendo e morrendo porque não conseguem inovar, porque não conseguem competir no novo mercado que exige conhecimento. E o conhecimento hoje é diferente do conhecimento da Revolução Industrial, que era até máquinas, era motores, geradores, enfim. Mas hoje o conhecimento ele está no mundo do micro, né? É a nanotecnologia, a biotecnologia, é a química fina, é a engenharia genética. E são nomes, são revoluções científicas que estão aí na rua e ninguém está cuidando dela. Cláudio, você conheceu bem o presidente do CNPq, o Glaucio Oliva. Glaucio Oliva. O Glaucio chegou para mim e disse: olha, o grande problema que nós estamos enfrentando hoje é quem alimenta a ciência começa com o ensino fundamental. E nós não temos professores de ciência. Como não temos professor em quantidade de matemática, de física, de química, de biologia. Então, essa falta de professores, ela não alimenta a cadeia.
Então, hoje, 70% dos alunos, quando entram na universidade, vão para 4 cursos: Direito, Administração, Pedagogia e Contabilidade. Então, a área de ciências, né, a área das tecnologias, é 5% a 2%. Então, isso por quê? Porque o aluno não está sendo bem preparado, nós não temos o professor do ensino fundamental para motivar esse aluno, e vem essa questão grave que é o descompasso, né, dentro do que a sociedade está precisando e que as universidades estão oferecendo. Eu tenho uma preocupação quando você coloca, deputado, realmente a escola é professor, ninguém vê mais as crianças, as meninas principalmente, com aquele sonho de ser professora, né? Ninguém vê mais. Por quê? Porque é uma profissão que não lhe mantém economicamente. O seu sonho, porque você não vê uma estrutura para você desenvolver sua profissão. Essa é uma realidade triste e preocupante, né? Um país que quer se considerar desenvolvido na economia do conhecimento, que é a economia que vivemos agora, ele necessariamente tem que ter uma boa formação para os seus jovens, para as suas crianças. E hoje, esse é o fato, ninguém quer ser professor no Brasil porque as profissões não são atrativas. As escolas de formação, os cursos de formação de professores também ainda são muito carentes, sobretudo nessas áreas das linguagens, né, da matemática, das ciências, da informática, né, e da própria língua pátria. Então, nós temos que fazer um pacto na sociedade brasileira para, de fato, investir nessa questão da educação básica. Isso teve na agenda até bem pouco tempo, hoje eu estou vendo essa agenda se esvaindo. E isso é extremamente preocupante. Fortaleza tem feito um esforço muito grande para ampliar o número de creches, as escolas de tempo integral. Nós temos as crianças já entrando na idade certa na escola. Isso tem que ser um esforço contínuo. Mas nós temos uma defasagem muito grande com aqueles jovens que estão fora da escola. E hoje você tem 48%, não é, dos jovens com baixa escolaridade, considerados analfabetos funcionais ou analfabetos absolutos. Não é? Isso tem que ser feito um esforço para recuperar essas pessoas. E o caminho é esse caminho de qualificar pela educação profissional. Isso tem que ser massificado na periferia das grandes cidades. Não é? Porque há todo um mercado de serviço para isso. Não é? E se você qualifica essas pessoas com um esforço de elevação de escolaridade, você passa a ter uma melhor produtividade, não é? Você passa a ter uma maior consciência para que essas pessoas vão para a formalidade. Se você cria também uma ambiência de empreendedorismo, essas pessoas vão acabar buscando depender menos dos outros, sua micro e pequena empresa, e assim cria-se um ciclo virtuoso na economia. Mas é preciso ter uma política constante, uma política ostensiva de oportunidades, de melhoria das condições de qualificação dessas pessoas. Deputado, então você realmente acredita que precisamos qualificar as pessoas para que ela acompanhe essa evolução, a evolução do mercado, a evolução dos produtos, a evolução da ciência? Depois eu queria discutir com mais profundidade houve uma CPI na Câmara dos Deputados e no Senado, chamada CPMI, que procurou identificar as causas e dimensões do atraso tecnológico do país. E eu nessa CPI, eu vi atentamente o depoimento do embaixador japonês. Você disse muito bem no início, o Japão arrasado de uma guerra, como é que ele ia sobressair? Chegaram à conclusão que tinha que investir na educação. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram um grande centro de formação de professores ou de instrutores, no sentido de colocar todas as escolas no mesmo nível de qualidade. Para isso, todos os professores passavam por esse centro. Uns conseguiam sair, outros não saíam, voltavam. Então, precisamos com urgência ter um olhar diferenciado para o nosso professor, verificar o que é que eles estão precisando realmente para esse novo mercado de trabalho. Vou pedir licença, deputado. Eu vou pedir aqui o nosso intervalo, 1 minutinho só. E quando na volta, eu queria que a gente discutisse realmente o desemprego e os problemas sociais que nós podemos vir
a ter com o desemprego. Um minutinho só, contamos com sua audiência no retorno. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do programa Educação e Trabalho. Sou o professor Tauser Fonteles. Hoje o nosso tema é política pública para a capacitação profissional. Estamos aqui com o deputado Ariosto Holanda e o secretário da City Nova, professor Cláudio Ricardo. Nós vamos agora, nesse bloco, iniciar com um questionamento sobre os problemas sociais causados pelo desemprego. Nós estamos vendo aí um índice altíssimo de desemprego. E aí eu vou fazer uma crítica, nós vemos aí uma política pública, a gestão pública, começando, já enxugando um quadro. Eu tenho uma preocupação com que esse profissional que estava empregado, ele vai para o setor privado, que não vai encontrar vaga. Como vai ficar esse profissional que não encontra emprego na gestão pública, que está enxugando, e também não encontra emprego na gestão privada? Eu penso que é uma porta aberta para a droga, para a criminalidade, e aí sim ser um custo bem maior para a gestão, bem maior do que tê-lo como profissional, como trabalhador, que seja por um salário mínimo. Dentro dessa sua lógica, Paulo, eu acho que é bem colocada. Eu aproveito até para encaminhar aqui uma proposta para o nosso prefeito Roberto Cláudio, de que venha, e também o próprio Instituto de Planejamento, né, da Prefeitura, que inclua como uma atividade importante do município a capacitação profissional via centros vocacionais tecnológicos. Um centro desses é um centro simples de se fazer, mas ele tem um papel importante. Na hora que ele se enraiza dentro de uma comunidade, ele passa a tirar dúvida da comunidade. E se ao lado você tiver uma área que você possa criar um APL, um arranjo produtivo local, ou então uma incubadora de empresa, você começa a contemplar aquelas comunidades que tenham mais iniciativa, que tenham mais capacidade. Mas a grande vantagem do CVT, Cláudio, que eu acho que você é a pessoa ideal, tem o perfil ideal para tocar esses centros, que fosse em volta da periferia. Eu me lembro que eu consegui colocar uma emenda na época da Luiziane para 10 centros, mas infelizmente não foi para frente. Mas acho que o nosso prefeito tem essa acessibilidade e pode criar esses centros tecnológicos para capacitar o homem para o trabalho dentro da área, principalmente de serviços, que está sendo demandado. O que é importante do centro é que ele serve de tirar dúvida. É um momento que você está com dificuldade de encontrar uma solução, você vai lá no centro, aquele profissional, se não tiver a resposta, ele cai em campo para ter e deixa de dar a resposta. Mas cria uma interatividade com a comunidade muito boa. E outra coisa, nós precisamos urgentemente definir políticas públicas. Ninguém quer investir em educação por uma razão muito simples. A educação ninguém vê. A educação está na cabeça das pessoas. Às vezes prefere a obra física e efêmera que o tempo corrói e vai embora. Mas a educação, a melhor maneira de investir no homem é pela educação. Que aí está na cabeça das pessoas. E é por aí que a coisa começa a mudar. Deputado, você está me dizendo, então, que esse profissional que não encontra emprego na área privada e o setor público está demitindo, teria que ter uma assessoria, um acompanhamento, enfim, incentivo para que ele venha empreender? Exatamente, porque ele não botar principalmente na área de serviço? Por que não procurar o SEBRAE, procurar as instituições... Ter os CVTs como suporte nos bairros? Suporte. Por exemplo, um programa desse, o que é que o governo compra ou contrata de serviço que pode ser feito pela micro e pequena empresa?
como nós fizemos na época que era secretário, eu me lembro muito bem que eu cheguei, era secretário dos comércios e dizia, governador, o governador na época era o Tasso, eu digo, olha, nós vamos fazer uma licitação para contratar 100 mil carteiras escolares. Essas carteiras vão para o interior. Por que a gente não contrata os marceneiros do interior, os carpinteiros do interior? Ele está aí, uma boa ideia, fizemos isso. Eu digo, porque se não fizer isso, vem uma empresa do sul do país e ganha a licitação, que são muito mais preparados do que a gente. O SEBRAE, na época não era nem SEBRAE, era SEAG, entrou. Então fizemos um programa exitoso. E era mobiliário escolar, era merenda escolar, o que fosse que o governo compra que pudesse ser feito pela micro-PNP, você dá prioridade às micro-PNP. Porque, do contrário, doutor, não vai sobrar para ninguém. Vai ficar concentrado cada vez mais a riqueza na mão de meia dúzia de pessoas. Professor Cláudio Ricardo, você que foi secretário de Ação Social, tem um lado social. Desenvolvimento social. Desenvolvimento social. Agora, pegando aí capacitação profissional, como é que você vê o desemprego, já que você tem experiência social, o custo social de um desempregado? Olha, esse é um equilíbrio muito delicado, Tauser, porque se de um lado, não é, o gestor, o Estado é um empregador importante, por outro lado, há uma responsabilidade a ser cumprida pelo gestor, em termos de despesa com o pessoal, da qual ele não pode fugir. E também, num momento como esse, de crise, se você não fizer um enxugamento da máquina, você não tem como criar nenhuma alternativa de investimento para atender as políticas públicas que são necessárias. Não é? Eu costumo dizer que a política de assistência social, que está sofrendo agora embates terríveis aí quanto à sua continuidade, ela tem uma importância muito grande para atender a essa população em situação de grande vulnerabilidade social. Certo? Mas é uma política republicana do ponto de vista do seu cofinanciamento. Ela pressupõe o cofinanciamento da União, do Estado e do município. Mas o que está acontecendo? Via de regra, esse cofinanciamento ele é desequilibrado em desfavor do município. O município tem muitas atribuições e recebe pouco recurso para isso. A maioria do bolo tributário fica com a União. Então é preciso equilibrar melhor esse pacto federativo, repassar mais recursos para os municípios, para que os municípios possam dar conta, não é, das imensas demandas que existem. Uma cidade como Fortaleza, que é considerada uma cidade extremamente desigual, tem aí cerca de 1 milhão de pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou na pobreza ou na extrema pobreza. São quase 200 mil famílias que recebem o Bolsa Família. Então você tem que manter, né, os programas de distribuição de renda para essas famílias e, ao mesmo tempo, criar alternativas para que essas pessoas, no médio prazo, não precisem mais depender disso. E aí, como é que você faz isso? Ampliando os investimentos, dinamizando a economia. Eu também sou adepto de que o Estado tem que ter um papel mediador. Eu sou keynesiano nesse aspecto. O Estado tem que fazer alguns investimentos como indutor, onde a iniciativa privada não encontra lucro. Não é? E também concordo com o deputado que a gente deve levar as oportunidades, porque a periferia de Fortaleza, eu tenho andado muito na periferia, andei muito nesses 4 anos, tem muita pobreza, mas tem também um potencial muito grande. Todos esses bairros da periferia, o Conjunto Ceará, o Conjunto Palmeiras, lá o Canidezinho, tem uma potencialidade em termos de negócios, certo? Tem lá uma vida econômica nos bairros. Agora, é preciso melhorar a condição de qualidade do serviço prestado, é preciso melhorar a qualificação das pessoas para que elas possam não ser subutilizadas em termos de emprego, melhorar